Cara, agora você tocou num ponto importante. Então, o toque de amor vem com essa pegada de instruir, de cuidar. Mas você falou dos pais, né? Eu quero me ater a percepção dos pais. Você, como estudante de psicologia, já em vez de se formar e atendendo as pessoas, como que a Zé fala muito disso? Eu já vi você falando em alguns outros momentos, né? Queria ouvir você um pouco dessa percepção. Como que a gente vê na criança e no adolescente comportamentos ou uma movimentação que aponte para um possível abuso? Como que o pai e a mãe podem verificar isso, entendeu? Eu acredito que o primeiro ponto é sempre estar atento à mudança comportamental, independente do que esteja acontecendo ali. Se não há uma variável, se não há algo que aconteceu dentro da família de diferente e aquela criança ela já começa a mostrar um comportamento diferente. Ela era uma criança extrovertida, era uma criança que falava, uma criança alegre. De repente, ela começa a ficar amuadinha, ela começa a ficar ali não querendo se expor, não querendo mais brincar. É uma mudança. Houve alguma coisa na família, houve alguma situação que possa ter acarretado esse comportamento? Não tem nada. De onde está vindo isso? Um outro ponto que eu sempre gosto de frisar também é a questão, o próprio afastamento de um adulto. O pai, a mãe, precisa estar muito atento. Porque eu já atendi, aqui na igreja alguns casos onde tudo começou com uma brincadeira de cócegas. Senta no colo do titio que eu vou fazer começa a cosquinha. Só que a gente precisa, como pai e mãe, aprender a respeitar o limite da criança. Então, às vezes, quando uma criança está sentada e um adulto começa a fazer uma cócega, o que acontece? Seu tio só está brincando, está incomodando a criança, ela não quer mais aquilo. Seu tio só está falando, brincando com você, para de ser chato, menino. Você fala disso, né, Zê, de dizer não, o dizer não, né? Tudo bem dizer não. Exatamente. É isso, cara. Exatamente. Tudo bem dizer não. Mas, às vezes, nós, como adultos, precisamos ter o nosso olhar atento como pai e mãe. Ali já é porque a gente precisa aprender e ensinar os nossos filhos a colocar esse limite. Porque esse é um dano que é causado, é algo que é muito latente em quem sofreu abuso. Principalmente quando atendo mulheres, só abrindo parênteses, ela não sabe estabelecer bordas. Ela não sabe estabelecer limites. Principalmente em questões sexuais. Às vezes é um grande sintoma. Então, e isso até na vida adulta, cara, uma pessoa com nós estamos falando de um panorama geral, lógico, né? Mas uma dificuldade de pôr limites. Sim. Por exemplo, no trabalho, a pessoa está trabalhando, ela não consegue pôr limite até na atividade dela. Isso pode ter relacionamento com... Pode ter, assim, a gente não... É um assunto muito complexo, né? E não é um assunto que a gente generaliza todas as coisas. Mas pode ter evidências de que, principalmente no que diz respeito à sexualidade, um namoro, ou que seja um relacionamento, eu não sei colocar não. Eu sei que eu estou sendo, de certa forma, abusada emocionalmente, eu sei que eu estou numa relação tóxica, mas eu não consigo impor um não, porque eu não soube dizer não. E isso vem acarretado, sim, de danos emocionais, como culpa, como raiva de si mesmo. E, geralmente, eu não estou generalizando mais uma vez, mas... Quem sofreu abuso sexual, falando de mulheres agora, quem sofreu abuso sexual, ela vai buscar relações abusivas. Repete um padrão. Sim, repete um padrão de comportamento. A gente vê isso muito na cura interior. Mas sem perceber, sem ter a consciência, sempre ter uma via ali, alguém ajudando, acolhendo e identificando. Você começa a perceber, isso o processo terapêutico também faz muito. Você está num ciclo vicioso de relações abusivas, onde você também aqui está sendo abusada. E aí a pessoa começa a virar essas chaves, que entra na questão também do autoconhecimento, de se conhecer e o que como aquilo afetou as suas emoções, como aquilo foi indigesto para o seu sistema psíquico mesmo. Uau! E aí, tá pegando aí, né, Jefão? Eu tô só observando aí, que é muita coisa, né? É muita informação, profundo, né? Vou até né? comer Profundo? um negócio aqui, ó. Profundo Vocês o tema, podem comer, né? viu, gente? Tem aqui, ó, uma Moranguinho. tablinha de frios. Olha, aí. a diretora falou que essa geleia com a torradinha é espetacular. Eu fico meio assim, eu comer, falar, pensar. Vocês já estão experientes. Eu não né? consigo comer também. Eu também acho que eu não dou conta, Você, não. por exemplo, como tá substituindo o Cristiano, você tem que comer metade dessa tábua.
Porque eu falei para ele, pedi para ele me dar 2 dicas do que eu teria, que seria excelente para fazer hoje. substituí-lo. Ele falou: você tem que comer bastante e tem que folgar no jefão. Eu falei assim, a segunda tá mais difícil. Oli, acho que eu estou falando muito, né, Zê? Não Então, dá nada. eu posso só trazer mais algum, assim, Claro. para os pais mesmo, né, eu até fiz algumas anotações que eu acho importante. A gente estar atento também ao medo excessivo. O medo? A criança começa a apresentar um medo. Com certeza. Tô com muito medo do escuro, tô com muito medo daquele adulto. Pavor noturno também, né? Pavor Cara? noturno. Medo de dormir. Medo de dormir. A criança pode também apresentar regressões em algumas fases. Isso é importante a gente estar atento. A criança já não faz mais xixi na cama, ela não tem mais ali anorese noturna, ela não, né, não tá mais, já venceu essa fase ali no desenvolvimento e ela faz o quê? Começa a regredir em algumas fases do desenvolvimento. Eu começo a colocar o meu dedinho na boca de novo. Eu começo a colocar, a querer, né, uma maneira mais infantilizada, que não condiz com o desenvolvimento atual. Então, são sinais que nós, pais, precisamos estar atentos. E nos adolescentes, a questão da tristeza, do isolamento social. Se esconder por trás de roupas. Exatamente. A sua experiência conta muito disso com os É adolescentes, verdade. né, Rosê? Muito, porque eu sou líder de adolescentes, né? No ambiente, né, religioso cristão. E eu converso muito, e a gente promove muito debates para poder ouvi-las, né? Num ambiente seguro e ouvi-los. E eles têm esse artifício, e é inconsciente, de se proteger, porque já foram tocados indevidamente quando eram crianças. E então agora eles acham que toda pessoa, em todo lugar, pode acontecer. E agora eles já são maiores e acreditam que já sabem mais se defender. E um dos maiores mecanismos de defesa que o adolescente tem é um isolamento social. Não quero chegar perto de ninguém que eu não conheço. Como diz a Cá, claro que em tudo nada é regra, Sim. mas é um sintoma muito grande. Eu me isolo socialmente, eu não quero conhecer ninguém, chegar perto de ninguém que eu não conheça e se esconder por trás de roupas, né? Eu ouvi muitas vezes, e eu posso dizer assim, muitas vezes. Uma vez você ouviu do meu lado, estávamos juntas numa roda com umas 30 adolescentes e falaram assim: tia, quando eu era criança, falou olhando para mim, tia, quando eu era criança, um tio assim, assim, assado, lá no parquinho, onde tinha piscina de bolinha, toda vez que ele me colocava na piscina de bolinha e ele me tirava, você imagina que ela era tão pequena que ela não era capaz de entrar na piscina de bolinha e sair sozinha. Daí você tira a idade dessa criança. Quando eu precisava de ajuda, naquele dia, numa festa de uma amiguinha, para entrar na piscina de bolinha, o tio que fazia esse movimento de me colocar e de me tirar, passava a mão em mim. Aí essa menina já estava na adolescência, na fase dos 12, 13 anos. E estava encoberta de moletom de cima e embaixo, num dia de sol quente. Ela falou, como eu uma só uso roupa assim, tia, porque assim ninguém vai perceber que eu fiquei mocinha. Olha isso. Se quando eu era criança passava a mão em mim, agora que eu tenho o meu peitinho, o meu corpinho, agora eu estou muito mais suscetível. Estou mais exposta. Muito mais. Então vou me proteger. Agora, É uma defesa, né? Vocês duas falaram agora de vários sintomas, né? Que os pais em casa podem perceber. Aí você podia deixar o seu Instagram, né? Para seus contatos. Aí alguém que está ouvindo isso daí, está Isso. percebendo isso em casa e não sabe Isso. como agir, por onde ir, Isso. aonde procurar ajuda. Nem tinha pensado nisso, Jefão. Obrigada pela dica. Boa, Nas hein? minhas redes sociais tem muito conteúdo e a gente sempre vai colocando conteúdo novo. Vídeo e também no meu site você vai encontrar também informação digital, material que você possa baixar e imprimir. É @Zelinda Pastora no Instagram, né? Zelinda Pastora no Facebook mas você vai encontrar mais conteúdo no Instagram e no meu site também, Zelinda Pastora, E aí as www.zelindapastora. pessoas conseguem também entrar em contato com você? Muito fácil. A gente vai respondendo lá. Legal, hein? Todo dia, em algum horário, depois que as crianças dormem. Na madrugada, a gente responde todo mundo. Pode acessar ela da meia-noite às 6, que dá Você pode tranquilo. acessar qualquer horário do dia, mas a resposta vai chegar nesses horários. Ô, Kai, você tem aí mais apontamentos para fazer também nessa percepção dos pais? Ou até mesmo depois eu queria até jogar para Zê também a questão dos temperamentos, como até isso tem relação numa forma de perceber se a pessoa passou ou não por um abuso, ou como ela Como se interfere, movimenta, né? Eu acredito que o pai também, a mãe, né, a rede de apoio ali pode estar muito atenta. Assim, é uma coisa simples, mas vale dar um alerta. Como a criança manuseia, por exemplo, como ela brinca com bonecos, como ela brinca com super-heróis. Você está atenta à fala,
a posições dos bonecos. Você ali começa a perceber se ela teve uma exposição. Isso. Aonde põe a mão, né? Sim, a própria fala da criança. Não faz parte da tua dinâmica familiar determinado vocabulário. Isso. Não faz parte da tua dinâmica familiar determinada palavra. E aquela criança vem com aquela sexualidade ali aflorada, fora de contexto, fora da idade, não cabe a ela, dentro da capacidade ali dela, cognitiva, desenvolvimento dela mesma emocional, falar sobre aquilo, e ela traz isso. São situações, assim, a criança ela dá um sinal. A Zê fala muito sobre isso, né? Dos AIS, né, Zê? A Zê, quer comentar essa parte, Zê? Não. A Zê fala muito sobre isso, você está atento, porque a criança vai emitir um sinal de alguma forma. Isso. E até mesmo, e nós temos duas opções, às vezes negligenciar, olhar e falar, uma brincadeira de criança, ou não. Se a gente está trabalhando, fazendo parte de algo, uma conscientização, uma prevenção, eu posso ligar uma antena. Claro que eu não vou trazer para a criança aquela peso insegurança, também, né? aquele peso, não vou me relacionar, vai naquele lugar, vai ter um abusador. Não, mas nós precisamos estar alertas, porque uma criança dentro de casa, com um ambiente seguro, com uma autoestima alta, com um pai que valida o filho, com um pai que fala, olha, se acontecer qualquer coisa, você pode vir até a mamãe, você pode vir até o papai, porque nós iremos te ouvir e iremos verificar o que está acontecendo. Aqui em casa você pode falar sobre tudo. Eu dou um apoio. Eu valido a opinião, a autoestima dessa criança. Do que ela chegar e trazer, falar assim, para com isso, menino. Você sabe nem o que você está falando? Você não tem idade para isso. Eu desqualifico. Kiko, mano Jefão, tu não se esquece, de 15 em 15 dias tem na mesa podcast. Se você não acompanha, eu vou aqui pra te falar. Corre logo, meu parceiro, no canal do Efatá. Oh,